E hoje eu vou explicar como é feito a programação desse cara aqui, para vocês entenderem, e que pode ser bem diferente a programação de um para o outro, pode mudar muito. Os inversores, as funções que eles têm incorporado, simplesmente é para você diminuir e desenvolver pequenas aplicações. Não é, a ideia e a pretensão não é você desenvolver, você simplesmente substituir o CLP, né, um CLP que tem uma capacidade de processamento grande, por um inversor. Não tem essa pretensão de você simplesmente vai colocar um inversor e pronto, vai estar controlando a planta toda. Não, na verdade não é. Mas para pequenos acionamentos, ele cai como uma luva, cai muito bem, entendeu? Por quê? Você não precisa estar utilizando um CLP, ou temporizadores, ou contadores, ou relés, né, para poder fazer lógica de relé. Simplesmente você consegue fazer a utilização no próprio inversor. O inversor, ele tem entradas e tem saídas. Perfeito? Você sabe, porque nós já falamos várias vezes isso. Ele tem entradas digitais, entradas analógicas e saídas analógicas. Qual é a ideia? A ideia é fazer a utilização dessas entradas e saídas para monitorar o estado de acionamento das entradas, se ela está ligada ou desligada. O inversor vai pegar essa informação e vai processar de acordo com o que você programa. Então, de acordo com o que você programar, ele vai processar essas informações e vai gerar um controle interno para acionar a saída digital ou analógica do inversor, ou para acionar o próprio motor, tá? Para poder interferir na velocidade do motor, ou no sentido de giro, ou, por exemplo, na rampa de aceleração, desaceleração. O inversor, ele continua fazendo todo o processamento do próprio inversor, tá? Mas também ele faz o processamento do CLP. Então, é como se fosse dois núcleos de memória separados. Inclusive, sim, ele tem duas CPUs. Uma CPU para o próprio controle do inversor e a outra CPU para o CLP incorporado. Então é o seguinte, eu tenho uma lousa aqui, eu vou dar uma breve explanação sobre essas funções e nós vamos fazer na prática. Nós temos um inversor de frequência e nós vamos usar as entradas. Aqui vai ser o motor, aqui é o motor, tá? Ele vai ter o comum e as entradas digitais para fazer o monitoramento dos sinais, tá? Ó, nós temos a entrada F, a entrada R, a entrada S1 e a entrada S2. E nós temos também saídas. Nós temos uma saída relé, tá? Que é interno, que é RY e RC. Nós temos uma outra saída relé, nesse caso é um relé reversível, que é o FLC. Esse cara aqui, ó, FLC. Aqui é o FLA aberto e aqui é o FLB fechado. E nós também temos uma outra saída a transistor, que é out. É uma saída, duas saídas a relé, só que uma é reversível e uma saída transistor. Os inversores de frequência eles já vêm programados de fábrica para ter funções, né, das entradas digitais. Então, por exemplo, essa entrada digital F, ele já vem com a função frente. Se você liga ela, e quando o inversor está programado para acionamento de forma remoto, ele faz a função frente, tá? Esse cara é reverso. Esse cara aqui é a multispeed 1. Ou pré-setada 1. Pode ser pré-setada 1. Quando esse cara aqui é a multispeed 2. Quando a gente vai utilizar com o CLP incorporado, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode tirar as funções dos terminais físicos, que isso aqui são terminais físicos, e associar essas mesmas funções a um terminal virtual. O que quer dizer isso, Jonei? Quer dizer que, se eu for no parâmetro desse terminal F e deixar ele em 0, eu estou falando para o inversor que o terminal F ele não tem mais função alguma para o inversor. Ou seja, quando você manda um sinal positivo para ele, se ele for uma lógica source, ou um sinal negativo, se ele for uma lógica sync, ele simplesmente não vai rodar, não vai fazer nada, tá? Ele simplesmente não enxerga. Mas, quando eu utilizo o inversor, o CLP, é a mesma coisa eu estou utilizando essa lógica aqui, ó. F, quando o F ligar, aí ele liga um terminal virtual, que se chama VT. Aí pode ser o VT1, o VT2, o VT3, o VT4. Esse virtual terminal virtual, você pode pegar as funções dos terminais físicos e associar aos terminais virtuais. Então, digamos que eu vá nesse parâmetro aqui e deixe ele zerado, ele não vai ter mais a função frente. Ele não vai ter.
A única coisa que eu vou poder aproveitar dele é o sinal on-off, o sinal ligado e desligado. Aí eu vou no parâmetro desse cara aqui, do terminal virtual, e falo que esse terminal virtual vai ter a função F. Então eu vou lá no parâmetro dele, tá? E falo que ele vai ser a função frente. Dessa forma, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer que toda vez que o F ligar, ele liga o frente. Ah, Jonei, que lógicazinha. Não adiantou em nada. Calma, rapaz, calma. Por que calma? Aqui é só um exemplo. Você pode colocar o que aqui no meio? Um temporizador. Então, imagine que você coloca um temporizador de, sei lá, 10 segundos. Você vai ligar o terminal F. Depois de 10 segundos que o terminal F está ligado, né? Ficou ligado. Quem vai ligar? O motor. O motor vai ligar no sentido frente. Beleza? Basicamente essa ideia, tá? Por cima essa ideia. Então você pode fazer várias funções, mas você também pode fazer exatamente a função simultânea. Então o F ele pode também continuar com a função frente, enquanto um outro terminal virtual também tem a função frente. Mas nesse caso você tem que fazer um intertravamento na lógica para não dar conflito, né? Imagine que você manda desligar o F num lugar e você manda ligar o F no outro. É meio confuso. Você pode pegar as funções que estão fisicamente associadas, né, aos terminais físicos do inversor e jogar para o terminal virtual, ok? Então, nesse inversor VFS15, é o VF desse inversor, VFS15 da Toshiba. Você tem essa associação. Aí, com isso, a gente pode colocar várias coisas aqui no meio. Então, a gente pode, por exemplo, fazer que quando o F e o S1 estiverem ligados, o que ele vai fazer? Vai ligar o terminal VT1, ok? E você pode fazer também. Quando o terminal VT1 estiver ligado, vai ligar, por exemplo, quem? A saída RYRC. Então, nós podemos fazer com que ele ligue uma saída, que é a saída RY. Veja como que você pode fazer. E nisso você pode crescer a sua lógica. Então, eu quero só... isso é apenas uma introdução para vocês entenderem. Que o inversor vai ter a função associada ao terminal físico e também uma função associada ao terminal virtual. Agora é o seguinte, eu quero que vocês entendam outra coisa que já é mais voltado para a programação, independente da marca e modelo, é programação. Ele não faz, a linguagem de programação desse inversor não é em ladder. Quem dera se fosse em ladder, facilitaria bastante, correto? Nós, a maioria aqui, tem a formação elétrica, eu acredito, né? Pode ser que tenha pessoas mecânicas, pessoas eletrônicas que preferem função de bloco, enfim, mas eu acredito que a maioria dos eletricistas preferem a linguagem ladder, por estar muito semelhante ao comando elétrico. Então, uma coisa que eu vou adiantando para vocês, não é ladder, mas é compreensível da mesma forma. Na função ladder, nós temos essa combinação de contatos. E que tipo de lógica é? Em ladder, esse cara aqui, ó, esses dois caras aqui, estão na associação série, tá? Que é chamada também de AND, a função E. Em português, E, em inglês, AND. Por quê? É esse contato aqui, vai, F e R para ligar o relé. O relé só vai ligar, a saída só vai ser verdadeira quando F e R forem ativados, tá? E o inversor, então, ele não vai entender com função série, ele vai entender com função AND, ok? Primeiro passo. Agora, essa outra função aqui, ó, F ou R. Essa é a função OR, ou a função OU. Ou F ou R ligam quem? A saída. Então, é chamada de função OU, em português, ou função OR. Nossa, essas canetas aqui estão demais. Função OR. Beleza? Essa é a função OR, função OU. Nós vamos utilizar esses termos para fazer a programação nesse inversor aqui. Beleza? Então, eu só quero que você se acostume com esse termo, que ele é bem frequente nesse tipo de programação. Sabendo disso, você vai ter essas lógicas baseadas nesse nome. Então, se você tem a lógica AND, só que esse cara barrado, que função é essa? AND N. Tá? AND barrado. Ok? AND N. E se você tiver esse cara aqui, você também tem OR N.